Havia um poço no meio do deserto, vazio, seco, escuro. E no fundo desse poço havia um menino, 17 anos, mãos amarradas, sozinho. Ele podia ouvir as vozes lá em cima, as vozes dos seus irmãos, rindo, enquanto comiam pão. Pense nisso por um momento. Não era um inimigo que tinha feito isso, não era um estranho, era a família, o mesmo sangue, os mesmos olhos do pai, e eles o jogaram ali dentro e sentaram para almoçar. O nome dele era José. E o que aconteceu depois daquele poço é uma das histórias mais perturbadoras e mais poderosas que a Bíblia já registrou. Não porque termina bem, mas porque, por muito tempo, parecia que não ia terminar de jeito nenhum. Se você já chegou até aqui, me diz uma coisa nos comentários. Você conhecia a história de José? Porque há detalhes nessa narrativa que a maioria das pessoas nunca ouviu. E eles mudam tudo. Para entender o poço, você precisa entender o pai. O nome dele era Jacó. E Jacó tinha 12 filhos. Mas José era diferente. Era o filho da mulher que ele amava. E esse amor, ele não escondia de ninguém. A túnica de muitas cores não era apenas uma roupa. Era uma declaração. Era Jacó dizendo para todos os outros filhos: ele é o escolhido. E os irmãos viram. Todos os dias viram. O pai olhando para José de um jeito que nunca olhou para eles. E o ódio foi crescendo, devagar, em silêncio, como fogo embaixo da cinza. Então José cometeu o erro que selou o seu destino. Ele sonhou e contou. Estávamos amarrando feixes no campo, disse ele. E o meu feixe se levantou. E os de vocês se curvaram para o meu. Silêncio, depois, raiva. Ele sonhou de novo. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. E ele contou de novo. Havia algo em José que não conseguia guardar o que via. Talvez ingenuidade. Talvez confiança demais na família que deveria amá-lo. Seja como for, aquelas palavras foram a faísca. Certo dia, Jacó mandou José verificar como estavam os irmãos no campo. Era uma viagem longa. José foi. E quando eles o viram vindo de longe, um disse: olha, o sonhador está chegando. Outro disse: vamos matá-lo. Rúben, o mais velho, interveio. Não derramem sangue, joguem-no no poço. Ele planejava voltar mais tarde e resgatá-lo, mas não voltou a tempo. Eles tiraram a túnica de José, jogaram-no no poço e sentaram para comer. Foi então que uma caravana apareceu no horizonte. Mercadores ismaelitas a caminho do Egito, e Judá, um dos irmãos, teve uma ideia. Por que matar quando podemos vender? 20 moedas de prata. Esse foi o preço de José, 20 moedas. E os mercadores seguiram, com um menino amarrado entre os camelos, olhando para trás, vendo os irmãos ficarem cada vez menores no horizonte. Rúben voltou ao poço. Estava vazio. Ele rasgou as próprias roupas. Os outros pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, mergulharam a túnica no sangue e levaram para o pai. Encontramos isso, reconhece? Jacó reconheceu. E chorou por dias, e não havia consolação. Naquele mesmo momento, no Egito, José estava sendo vendido de novo, dessa vez para um oficial do faraó, um homem chamado Potifar. A casa de Potifar era enorme. Os corredores eram frescos, as paredes pintadas de cores que José nunca tinha visto. Tudo era diferente. O idioma, a comida, os deuses. José poderia ter quebrado ali. Poderia ter passado seus dias amargo, fechado, recusando qualquer coisa que aquele lugar oferecesse. Muitos teriam feito isso. Mas a Bíblia diz algo que é impossível ignorar. O Senhor estava com José. Não diz que José estava feliz. Não diz que ele havia esquecido o pai. Não diz que a dor havia passado. Diz apenas que Deus estava com ele e que tudo que José tocava prosperava. Potifar percebeu e foi colocando José em posições cada vez maiores, até que um dia José administrava tudo, a casa inteira, os campos, as contas, o patrimônio de um dos homens mais poderosos do Egito. E foi exatamente aí que o próximo golpe veio. A esposa de Potifar olhava para José todos os dias, e todos os dias José desviava o olhar. Ela insistiu. Ele recusou. Como poderia fazer isso e pecar contra Deus? Um dia ela o agarrou pela roupa. José fugiu, deixando a roupa na mão dela.
E ela gritou. O escravo hebraico tentou me forçar. A roupa era a prova. A mesma prova usada contra ele, de novo. Primeira vez foi o sangue na túnica. Agora era a roupa nas mãos de uma mentirosa. Potifar ouviu. E mandou José para a prisão. Pense no que José estava sentindo naquele momento. Ele havia feito a coisa certa. Havia honrado a Deus. Havia recusado o pecado. E foi punido por isso. Não havia lógica. Não havia justiça visível. Não havia sinal de que Deus estava vendo alguma coisa. Mas a Bíblia repete a mesma frase, como se estivesse insistindo em algo que a história quer que você não esqueça. O Senhor estava com José. Na prisão, também. A prisão do faraó era um lugar de homens esquecidos. Mas José, mais uma vez, foi se tornando indispensável. O carcereiro confiou a ele a administração dos outros prisioneiros. E foi lá, naquele lugar impossível, que Deus começou a mover as peças do tabuleiro. 2 homens foram jogados na mesma prisão de José. O copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Uma manhã os 2 acordaram perturbados. Haviam sonhado e não entendiam os sonhos. José percebeu a angústia deles. Por que estão com essa cara? Perguntou. Sonhamos, mas não há quem interprete. E José disse algo que revela muito sobre quem ele era naquele momento. A interpretação não pertence a mim, pertence a Deus, mas contem para mim. O copeiro contou seu sonho. Uma videira, 3 ramos, uvas espremidas na taça do faraó. José interpretou. Em 3 dias você estará de volta ao seu posto. E então José pediu algo. Era a primeira vez que a Bíblia mostra José pedindo ajuda. Quando você estiver bem, lembre-se de mim. Mencione-me ao faraó, porque fui injustamente jogado neste lugar. O padeiro ouviu a interpretação positiva e quis a sua também. O sonho dele tinha pássaros comendo pão de uma cesta na sua cabeça. José não escondeu a verdade. Em 3 dias, você será executado. No 3º dia, o aniversário do faraó, tudo aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado, o padeiro foi morto e o copeiro esqueceu José. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio, 2 anos de espera, 2 anos sem resposta. Foi então que o faraó sonhou. 7 vacas gordas saindo do Nilo, 7 vacas magras devorando as gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas murchas engolindo as cheias. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. E foi aí, finalmente, que a memória do copeiro voltou. Havia um jovem hebraico na prisão. José foi tirado da prisão às pressas. Barbeou-se, trocou de roupa e foi levado diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. Ouvi dizer que você interpreta sonhos. Não sou eu, disse José. É Deus quem responderá ao faraó. E José interpretou. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Uma crise que consumiria toda a prosperidade, a menos que alguém agisse agora. O faraó olhou para José. E algo aconteceu que não tem outra explicação senão sobrenatural. Um rei egípcio, diante de seus conselheiros, apontou para um escravo hebraico recém-saído da prisão e disse: existe alguém assim, cheio do Espírito de Deus? Não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Você será responsável por toda a minha casa. Somente no trono serei maior que você. Com 30 anos de idade, o menino que havia sido jogado num poço governava o Egito. E os 7 anos de abundância passaram. José armazenou grãos, mais do que era possível contar. Então a fome veio. Não apenas no Egito, em toda a região. E povos de todas as nações vinham ao Egito comprar grãos, inclusive de Canaã. Os irmãos de José chegaram ao Egito sem saber que estavam indo ao encontro daquele que haviam vendido. Foram trazidos diante do governador. Curvaram-se com o rosto em terra, e José os reconheceu. Imediatamente. Eles não o reconheceram. O que José fez a seguir é uma das cenas mais tensas e humanas da Bíblia inteira. Ele não os abraçou. Ele não chorou na frente deles. Ele os testou. Falou duramente. Acusou-os de serem espiões. Exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. E enquanto fazia isso, em algum momento, quando não havia intérprete, José se afastou e chorou sozinho. Não era ódio, era peso. Era tudo aquilo que havia ficado guardado por mais de 20 anos. Os irmãos falavam entre si, sem saber que José entendia cada palavra.
Estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Vimos a angústia dele quando nos suplicava e não ouvimos. Por isso, essa angústia nos alcançou. Rúben disse: Eu não disse para não pecar contra o menino? E José se afastou de novo e chorou de novo. Os testes continuaram. Benjamim foi trazido. Uma taça foi escondida na bagagem do mais novo. E quando a descobriram, todos foram levados de volta. E ali, naquele momento em que tudo parecia perdido, Judá se adiantou. O mesmo Judá que havia sugerido vender José anos atrás, agora estava de joelhos. Por favor, o menino não pode voltar sem mim. Seu pai morreria de dor. Fique comigo no lugar dele, mas deixe-o ir. José não conseguiu mais se conter. Saiam todos daqui. Nenhum egípcio ficou na sala. E José chorou, tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora, e o faraó soube. Então ele disse em hebraico, para os irmãos paralisados de medo: Eu sou José. Silêncio. Meu pai ainda vive? Os irmãos não conseguiam responder. Estavam aterrorizados. E José disse: Cheguem perto de mim. Eu sou José, seu irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem perturbados nem com raiva de vocês mesmos por terem feito isso, porque foi Deus quem me enviou na frente de vocês, para preservar vidas. Não foram vocês que me enviaram aqui, foi Deus. 22 anos de dor em uma sentença, foi Deus. Essa é a frase que muda tudo nessa história. E ela é importante não porque apaga a dor, mas porque a ressignifica. José não disse que o que os irmãos fizeram era certo. Não disse que não doeu. Não disse que estava tudo bem. Disse que Deus havia usado aquilo. O poço, a venda, Potifar, a mentira, a prisão, o silêncio do copeiro. Os 2 anos perdidos. Cada um desses momentos parecia um erro. Parecia um abandono, parecia o fim. Mas Deus estava tecendo, em silêncio, com fios que José não conseguia ver. Há um detalhe que a maioria das pessoas não percebe nessa história. José nunca orou pedindo saída. A Bíblia não registra José clamando por resgate. O que a Bíblia registra é José sendo fiel. No lugar onde estava, qualquer que fosse o lugar. Na casa de Potifar, ele foi fiel. Na prisão, ele foi fiel. Interpretando os sonhos de 2 prisioneiros anônimos, ele foi fiel. E Deus, no tempo certo, moveu o mundo inteiro. Se você está ouvindo isso hoje, talvez você se identifique com um dos 2 lados dessa história. Talvez você seja alguém que foi traído por um irmão, por uma amizade, por alguém que deveria ter ficado, e a ferida ainda está ali, não porque você é fraco, mas porque traição verdadeira deixa uma marca verdadeira. A história de José não diz que a dor vai desaparecer rápido. Diz que ela pode se tornar parte de algo maior do que você consegue enxergar agora. Ou talvez você seja alguém que sente que o tempo passou, que os anos foram embora, que o propósito ficou preso em algum lugar, numa decisão errada, numa injustiça, num poço que não foi você quem escolheu. José tinha 17 anos quando foi jogado no poço. Tinha 30 quando ficou diante do faraó. 13 anos entre o sonho e o cumprimento. 13 anos que por fora pareciam silêncio de Deus, mas por dentro eram preparação. O que Deus está fazendo no seu silêncio, você ainda não pode ver. Mas a história de José existe para dizer, com toda a autoridade de quem viveu isso, que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. José viveu para ver o cumprimento de tudo que havia sonhado num campo anos atrás. Não da forma que imaginou, por um caminho que nunca teria escolhido, mas chegou. E o nome que ele deu ao seu primeiro filho diz mais sobre essa história do que qualquer comentário que eu poderia fazer. Manassés, que significa: Deus fez eu esquecer todo o meu sofrimento. Não apagou. Não como se nunca tivesse acontecido, mas redimiu, transformou e fez José capaz de segurar a mão dos irmãos que o traíram e dizer: Eu os perdoo. Se essa história tocou você hoje, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a história certa chega na hora certa. Inscreva-se no canal para que a próxima história também chegue até você.